A consciência mascarada. Como andar em um mundo com crise econômica, crise de epidemia e crise política? Como ter clareza no pensamento em meio a tantas exclusões e com todos os nossos referenciais sendo transformados? Sobre as máscaras sociais, sobre as máscaras do preconceito, sobre as máscaras da dor e sobre as máscaras da desigualdade que nos acompanham nesse momento. Nós temos hoje a honra, o privilégio de começar um debate amplo, um debate democrático, um debate plural, com especialistas de diversas áreas. Cada especialista tratará dos muitos dilemas do momento que vivemos e das possibilidades de ter uma visão múltipla e aberta sobre o tema. E assim nós poderemos ter ideias mais claras rumo à construção de um país mais justo, mais igualitário, menos excludente, menos violento, mais capaz de pensar sobre si. A consciência mascarada, Larvatus Prodio, tema desta série do Café Filosófico. Amor e ódio. Alguns pensadores colocam o ódio como um afeto da constituição do sujeito, como uma grande defesa original. Um afeto que retorna constantemente na nossa vida, na forma de intolerância, raiva, agressividade. O ódio tem como seu oposto o amor. Qual amor e qual ódio estão presentes no nosso imaginário e nas nossas práticas sociais de reivindicação e de exclusão? E como se constrói o amor para combater o ódio? Na pandemia ficaram aparentes grandes dualidades como esta, do amor aos entes queridos e do ódio ao outro, seja este outro um outro alguém, o vírus, um grupo social. O filósofo Achille Mbembe, no seu livro Crítica da Razão Negra, traz o conceito de alterocídio, isto é, constituir o outro não como semelhante a si mesmo, mas como objeto intrinsecamente ameaçador, do qual é preciso proteger-se, desfazer-se ou simplesmente destruir, quando não se pode controlar totalmente. Eu julguei importante começar a minha fala com a citação do Achille Mbembe, porque é importante a gente entender quais são os significados, né, dessa marcação, desse processo de colonização que inventa o negro, né, esse ato de marcar como um não ser, como a antítese do que seria humano, do que seria o homem branco e quais são as consequências disso. Muitas vezes a gente acaba não refletindo sobre esse lugar da outridade, como vai dizer Grada Quilomba, né, do que é ser esse outro absoluto. E esse alterocídio, né, justamente porque fomos, esse olhar, né, fomos colocados nesse lugar de objeto, desse lugar destituído de humanidade. Para haver alteridade, deveríamos estar restituídos de humanidade e, assim, ter uma troca. E quando somos colocados nesse lugar de objeto, não há troca, não há reciprocidade. Então, é muito importante a gente entender as origens sociais das desigualdades, sobretudo num país como o nosso, que é o Brasil, em que muitas vezes a gente acaba tratando esses temas como específicos ou tratamos esses temas como menores, como não importantes. Então, o que significa, né, ser esse outro que deve ser destruído quando não se pode controlar? Grada Quilomba é uma autora que vai trazer essa discussão no seu livro Memórias da Plantação, né, dessa outridade, dessa consequência de termos sido definidos como objetos e não aqueles que definiram. Simone de Beauvoir é uma outra autora que também vai discutir sobre a construção do outro no seu livro Segundo Sexo, faz uma discussão muito importante, partindo de Sartre, né, que vai pensar o em si, para si, em linguagem ontológica sartreana, o sujeito em si é o objeto, aquilo que tem uma função, né, é relegar o ser humano à condição de objeto. Então a gente reduz um ser humano, vai dizer Simone de Beauvoir, o maior crime é destituir um ser humano da sua própria humanidade, quando os colocamos nessa condição de objeto, como se eles tivessem uma função específica, fosse uma coisa, né, um mero objeto, e não um ser humano em toda a sua complexidade, não um sujeito em todas as suas complexidades.
Então, analisar, né, o que é ser o que é ser constituído como esse outro é muito importante para a gente conseguir entender a reivindicação histórica por ser sujeito, por tornar-se sujeito. Então, Bell Hooks vai dizer, né, que o objeto são aqueles que são definidos pelos sujeitos, são aqueles que não têm a oportunidade de pensar e criar suas realidades, posto que definidos por outros. Então, da importância que é de nós tornarmos sujeitos capazes de definir as nossas realidades, capazes de definir, de nos definir, né? A autodefinição que também a Patrícia Hill Collins vai trazer. É muito importante a gente entender quanto que o racismo, contrário do que dizem o senso comum, não é algo feito por gente ignorante, né? Coisa de gente ignorante, como muitas vezes é pensado. É muito importante a gente saber, né, que as teorias racistas foram pensadas por uma elite econômica, né, que deliberadamente sabiam muito bem o que estavam fazendo. Nesse sentido, é importante ressaltar as teorias biologizantes do século XIX, o que a gente chama de racismo científico, né, que para legitimar a dominação da Europa nas Américas, criou todas essas teorias de que negros eram inferiores, não tinham as mesmas capacidades intelectuais devido ao tamanho do cérebro, eram ligados ao corpo, à animalidade, como uma forma de justificar a opressão, como forma de justificar a escravidão. E essas teorias racistas, por mais que em nenhum lugar sério hoje essas teorias sejam levadas em consideração, elas ainda estão muito presentes no nosso imaginário social. Elas ainda estão muito presentes, né, na memória social. Autores como Gobineau, no Brasil como Nina Rodrigues, né, que eram adeptos dessas teorias eugenistas, como nós chamamos, que tentavam aí justificar a opressão da população negra. Então, quando se marca, né, o negro e cria-se, né, o negro como essa invenção colonial, são pessoas de regiões diferentes, etnias diferentes, línguas diferentes, viram uma grande massa homogênea, né, sem humanidade, sem subjetividade, como se fossem uma coisa só. E quais são, né, as consequências disso? Ou aqueles que se devem destruir ou que se deve controlar. Uma população no Brasil que foi escravizada durante quase 4 séculos, uma população que até hoje passa por uma série de violências estruturais e institucionais, como, por exemplo, a alta taxa de encarceramento, controlar, ou alta taxa de letalidade, né, destruir. E essa destruição também ela se dá de várias formas, né? Também a destruição simbólica dos saberes, né? Esse conceito trazido pelo Boaventura Souza Santos, do epistemicídio, que no Brasil vai ser muito difundido pela Sueli Carneiro, que é esse assassinato sistemáticos das epistemes negras, das epistemologias negras. E Abdias do Nascimento vai nos ensinar, né, em Genocídio do Negro Brasileiro, que genocídio é toda forma de aniquilação de um povo. A aniquilação da cultura, a aniquilação política. Quando se mata uma cultura, se mata um povo. Quando se mata os saberes, as epistemologias de um povo, se mata um povo. Então, entender esse contexto, né, esse ato de marcação, colocar a população negra nesse lugar de não ser, né, esse lugar de objeto, o que isso significa, né, na nossa vida concreta é fundamental. Muitas pessoas, por mais que não saibam, né, quem foi Gobineau, por mais que não tenham lido o Nina Rodrigues, vão reproduzir essas teorias, vão reproduzir esse tipo de ideologia. Então é muito importante a gente entender de onde isso vem, quais são as origens disso, conhecer, inclusive, para que possamos pensar outras teorias que não sejam pautadas por essa violência colonial. Então, quando a gente olha, por exemplo, autoras como Lélia Gonzalez, uma autora muito importante, uma feminista negra brasileira muito importante, que vai discutir toda a questão da população negra, sobretudo das mulheres negras, desse lugar que foi imposto às mulheres negras a partir desse olhar colonial, que é esse lugar da subalternidade ou esse lugar da exotização, tanto que, por conta disso, no seu artigo, no seu trabalho, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, vai pensar essa figura da mulher negra a partir de 2 lugares, né? O lugar da empregada doméstica, que é o lugar da subalternidade,
e o lugar da mulata, que é esse lugar da exotização, né? E quais são essas construções que são feitas em cima da mulher negra que impede, né, a transcendência dela, que impede que esse grupo social, que hoje no Brasil é o maior grupo demográfico brasileiro, tenha condições concretas de transcender esses lugares. Então, entender essas investigações, essas reflexões que são feitas em relação à população negra é muito importante, porque a gente vai entender daí que teorias não são meramente teorias, né? Teorias elaboram e organizam a sociedade. A própria construção do homem negro como violento, como agressivo, serve para justificar o assassinato desse corpo, o ódio em relação a esse corpo. Porque quando esse corpo ele é assassinado, o que muitas pessoas vão dizer? Bom, ele deveria ser agressivo, ele deveria ser violento, ele deveria ser bandido. Então, essa política de marcar como outro, esse ato, melhor dizendo, de marcar como outro, esse ato de destituir de humanidade, de definir como objetos, é um ato de ódio a essas populações. Então, é muito importante entender de onde que isso vem, o ato de criminalizar os espaços onde essa população vive, majoritariamente por conta da falta de políticas, de fato, que quebrassem com ciclos de exclusão. A criminalização desses espaços também é uma política de ódio. No próximo bloco... Eu acho brilhante quando Lélia Gonzalez, em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, vai dizer o lixo vai falar e numa boa. Em que implica classificar um grupo de pessoas por suas marcas físicas, pela cor da sua pele? O que está por trás do conceito de raça? Em Crítica da Razão Negra, Achille Mbembe diz que a noção de raça deriva do mundo animal e foi utilizada pelos europeus para classificar os não-europeus, denotando a carga preconceituosa com que estas pessoas eram vistas. Somos um país que construiu uma ideia romantizada de que aqui não haveria racismo. Quais são as consequências quando se cria um mito para tentar encobrir as tensões nas relações raciais? Quando a gente olha para o Brasil, que é um país que tentou negar a existência do racismo, ou ao defender aí o mito da democracia racial, essa ideia romântica da suposta transcendência de conflitos raciais, essa ideia de que no Brasil não haveria racismo, ela é muito danosa e serve inclusive para escamotear relações de violência para com a população negra. Porque vejam, dizer que no Brasil não há racismo, que aqui somos todos mestiços, que não dá para saber quem é negro no Brasil, quando é essa população que é mais atingida pela violência, pelo ódio, pelas políticas de morte, é uma maneira de romantizar essas violências, é uma maneira de perpetuação dessa violência para com a população negra. Primeiro, pela manutenção dessa violência, por escamotear essa violência, e segundo, por não permitir muitas vezes uma discussão mais aprofundada sobre as questões raciais no Brasil. Então, por mais que saibamos, né, que no Brasil não tenha existido uma segregação legal, melhor dizendo, existe uma segregação institucional. Então, é um país que fica num lugar, como vai dizer a Lélia Gonzalez, de uma neurose, né, o que ela chama de neurose cultural brasileira, que ao mesmo tempo que tenta falar dessas supostas pontes que nos unem, de romantizar as relações raciais, dizer, por exemplo, que somos o país do carnaval, é o país que, ao mesmo tempo, temos esses índices altíssimos de violência para com a população negra. Essa tese da democracia racial ela precisa ser vista também como uma forma de manutenção desse ódio para com a população negra. Porque ao não nomear as violências, porque ao romantizar essas violências, essas relações, está se dizendo que essas relações devem permanecer e devem se perpetuar. Mais do que isso, né, Grada Quilomba vai mostrar no seu livro Memórias da Plantação, a partir de Paul Gilroy, né, o quanto que essa negação, essa falta de reconhecimento,
ela nega a reparação, inclusive. Então é muito interessante pensar a partir desse conceito de negação, né, o que vai dizer a Grada Quilombo. Então, aqueles sujeitos, ou aqueles, melhor dizendo, que foram constituídos historicamente como sujeitos, eles sequer reconhecem aqueles que foram constituídos como objetos num lugar de humanidade. E quando esses que foram constituídos como objetos tornam-se sujeitos, aí vai se enfrentar uma série de questões, porque aquele que foi construído historicamente como sujeito quer negar a existência das violências cometidas historicamente e vai inverter, como vai dizer Grada Quilomba, essa relação. Vai dizer que aquele que, ao tornar-se sujeito, ao negar o lugar de objeto, é aquele que é violento, é aquele que é agressivo. Então, também isso é uma forma, também, essa inversão, penso eu, de uma manutenção dessa política de ódio em relação a esses sujeitos que foram constituídos como outros. Se para Simone de Beauvoir a mulher é o outro absoluto, aquela que é colocada num lugar de não existência, para a Grada Quilomba, a mulher negra vai ser esse outro do outro, essa dupla antítese de branquitude e masculinidade, que acaba ficando num lugar muito mais difícil de transcendência. E ao não avaliarmos a profundidade dessas consequências, a gente está naturalizando as violências. Então, o Brasil é um país que tem, na naturalização das violências, um grande trunfo, né? E é muito mais difícil, muitas vezes, de trazer essas questões se, ao serem confrontados, esses que foram construídos historicamente como sujeitos se colocam nesse lugar da negação ou passam a se colocar num lugar que estão sendo vitimados, quando, na verdade, o que se está questionando, o que se está reivindicando é o desejo por humanidade daqueles e daquelas que foram constituídos como objetos. Então, quando Grada Quilomba, Memórias da Plantação, diz: nesse livro eu torno-me sujeito porque eu estou escrevendo a minha história, estou definindo a minha realidade, negando o projeto colonial que me determinou como outra, esse ato é um ato extremamente poderoso. Esse ato de ser um sujeito que vai definir a sua realidade. E aí ela encontra eco tanto no pensamento de Bell Hooks, tanto no pensamento de Lélia Gonzalez, que eu acho brilhante quando Lélia Gonzalez, em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, vai dizer o lixo vai falar e numa boa. Aqueles e aquelas que foram construídos como outros, como lixo, aqueles que devem ser controlados, aqueles que devem ser destruídos, vão falar e vão falar numa boa. E esse ato de dizer vamos falar, porque temos sido falados historicamente, é um ato extremamente poderoso. E justamente por isso que vai encontrar uma série de resistências, ou uma série de negações, uma série de inversões lógicas, porque para manter esses outros nos seus lugares. Essa expressão, de manter nos seus lugares, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. O que é manter no seu lugar? E aí a gente entra numa discussão fundamental, que é a discussão sobre lugar de fala, que tem sido tão deturpada muitas vezes. Porque pensar lugar de fala é pensar lugar social. Qual é o lugar social da população negra numa sociedade como a nossa? Qual é o lugar social das mulheres negras numa sociedade como a nossa? Então é pensar quais são as experiências que esses grupos ainda estão experienciando por partirem desses lugares. Então, se a gente fala de Brasil, a gente pode pensar, bom, mulheres negras, quais são as experiências que elas estão compartilhando por partirem desse lugar social? A gente pode citar alta taxa de feminicídio, de mortalidade materna, um grande número de mulheres ainda empregadas domésticas, por volta de 6 milhões, e tem aí uma relação direta entre escravidão e trabalho doméstico no Brasil, justamente por falta de políticas que rompessem com esses ciclos de exclusão. Então, quais são as consequências de pertencer a esse lugar social? Então, a gente pode citar esses exemplos que eu acabei de dizer. Em relação aos homens negros,
a mesma coisa, né? Quais são as consequências? No Brasil, alta taxa de encarceramento, alta taxa de letalidade, de violência policial e uma série de outras questões. Só que se a gente marca esse lugar social das pessoas negras, o contrário também é verdadeiro. A gente também precisa marcar esses sujeitos que partem do grupo de um lugar social que é o lugar do privilégio, que é o lugar do poder. Quais são as consequências de pertencer ao lugar do poder? Quais são as consequências de pensar a branquitude, como vai dizer Grada Quilomba, como metáfora do poder? Bom, a gente olha hoje no Brasil, né, o grupo, né, que é a norma, né, branca, masculina, heteronormativa, é esse grupo que está no poder, grande maioria, nos espaços da política institucional, os donos do meio de produção, aqueles que estão sendo colocados no lugar do discurso autorizado. Então, o privilégio social gera o privilégio epistêmico. Então, pensar lugares de fala, ao contrário do que muitas vezes é dito, não é um interdito, muito pelo contrário. Pensar lugar de fala como interdito é cair naquilo que a Grada Quilomba vai dizer, né, da inversão lógica. Porque pensar lugar de fala é romper com o interdito que já está posto. Há um interdito em relação à vida da população negra quando essa é a população que acumula uma série de violências e acaba ficando na base da pirâmide social. Há um interdito em relação às epistemologias negras quando essas epistemologias não estão presentes na academia, que ainda é uma academia eurocêntrica, né, pautada no falologocentrismo, como vai chamar o Derrida, esse pensamento pautado na perspectiva do homem branco europeu. Há um interdito quando esses grupos sociais não têm as mesmas oportunidades, concretamente falando, de ocuparem outros espaços que não sejam os lugares da subalternidade ou os lugares da objetificação ou o lugar dos objetos de ódio, daqueles que foram construídos como objetos. Então, pensar lugar de fala é desvelar os processos históricos que criam esses grupos, né, que colocam, melhor dizendo, esses grupos em determinados lugares. E a opressão desses grupos é o que mantém a hierarquia, o que mantém um grupo no topo. Então, discutir lugares de fala é a gente fazer a pergunta: é realístico que somente um grupo domine a produção do saber? É realístico que na nossa historiografia tradicional a história, pela perspectiva da população negra, não seja contada? E contar a história pela perspectiva da população negra, tornar-se sujeito, é fundamental, inclusive para romper com essas narrativas que estão pautadas no ódio e na violência para com a população negra. Ou como dizia, né, Walter Benjamin em tese sobre o conceito de história, é necessário contar a história a contrapelo, pela perspectiva dos vencidos, senão os vencedores nunca cessam de vencer. Então, os vencedores nunca cessam de vencer porque acabam tendo a hegemonia, né, em todos os espaços, inclusive de contar a história. Não à toa que vivemos num país em que esses que foram os vencedores, que são homenageados, que se erguem monumentos em suas homenagens. É um país que a gente tem uma série de ruas e avenidas com nomes de torturadores na época da ditadura, assim como nomes de genocidas que, enfim, contribuíram para o assassinato de pessoas negras. Então, contar a história a contrapelo vai muito ao encontro do que Lélia Gonzalez vai dizer, né, que a nossa história não é só uma história, o nosso legado não é um legado somente de dor, é um legado de luta e resistência. Então, veja como essas autoras, por mais que tenham vivido em épocas diferentes, estão dialogando. Né? Não pensar somente pelo legado da dor é não pensar somente como objetos de opressão, como aqueles que tiveram a sua realidade definidas, aqueles que foram marcados como outros, aqueles, o alterocídio do Achille Mbembe vai dizer, ou aqueles que tiveram as suas realidades colocadas nesse lugar de objeto, como vai dizer Abel Hooks. Então, contar pela perspectiva somente da dor é contar por essa perspectiva da vítima da opressão, que sim, né, fomos e temos que falar,
mas contar pela perspectiva da luta e de resistência é a perspectiva de tornar-se sujeitos, de narrar as suas histórias, de contar por outras perspectivas e não somente por aquela perspectiva que nos define, né? Mas sim a perspectiva que nós vamos definir, inclusive confrontar uma história que nega uma multiplicidade de histórias e de narrativas, mas sobretudo de humanidade. No próximo bloco... Então, uma reflexão muitíssimo importante, né, para que a gente consiga entender esse lugar que foi colocado à população negra de inessencial. Os judeus são outros para o antissemita, os negros para os racistas norte-americanos, os indígenas para os colonos, os proletários para as classes dos proprietários. Ao fim de um estudo aprofundado das diversas figuras das sociedades primitivas, Levi-Strauss pôde concluir: a passagem do estado natural ao estado cultural define-se pela aptidão por parte do homem em pensar as relações biológicas sob a forma de sistemas de oposições. A dualidade, a alternância, a oposição e a simetria, que se apresentam sob formas definidas ou formas vagas, constituem menos fenômenos a serem explicados que os dados fundamentais e imediatos da realidade social. Tais fenômenos não se compreenderiam se a realidade humana fosse exclusivamente um Mitsein baseado na solidariedade e na amizade. Esclarece-se, ao contrário, se, segundo Hegel, descobre-se na própria consciência uma hostilidade fundamental em relação a qualquer outra consciência. O sujeito só se opõe em se opondo. Ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o inessencial, o objeto. Essa citação de Simone de Beauvoir é muito importante para a gente entender esse lugar da consciência, né, que só se põe em oposição, só existe se opondo, né, e colocando o outro nessa condição de objeto. Simone de Beauvoir vai dizer, bom, em algum momento a gente acaba ficando nesse lugar do outro, né? Ela vai falar, um povo estrangeiro, quando você chega num país, você é o outro, você é o estrangeiro, mas aquela pessoa daquele país, quando vai para o seu país, ela acaba sendo o outro. Há aí uma relação de reciprocidade. Ela vai dizer que essa história é antiga, né? Essa relação de alteridade e reciprocidade. Porém, o que ela vai apontar é que, em relação à mulher, não vai existir essa reciprocidade. Ela vai ficar nesse lugar do outro absoluto, porque o homem assim a quer, nesse lugar desse objeto, desse outro absoluto, em que não há reciprocidade, justamente porque sequer ela é vista como humana, porque foi destituída da sua humanidade. E é interessante que nessa citação, né, ela vai trazer a questão dos judeus serem os outros para os antissemitas, né, que vão se opor, colocando os judeus num lugar de não humanidade, assim como, né, ela está falando ali especificamente do contexto dos Estados Unidos, uma vez que teve uma relação com Richard Wright, que foi um ativista pelos direitos dos movimentos civis nos Estados Unidos, acabou tendo contato com o movimento dos direitos civis, por isso que ela especifica o racismo norte-americano, né? Então o negro vai ser o outro para o racista norte-americano. E aí Grada Quilomba vai dizer, né, a mulher negra esse outro do outro. Então, essa questão da consciência se coloca se opondo, colocando o outro, marcando o outro, criando esse lugar do outro. Então, por mais que Beauvoir tenha universalizado a categoria de gênero, é importante pensar a reflexão que ela nos traz, né, dessa construção do outro, que dá para a gente atualizar para pensar uma série de outras identidades. Então, a realidade, ela vai dizer, né, não é de solidariedade, não é o Mitsein, né, porque aí ela empreende também categorias do pensamento de Heidegger baseado na solidariedade, mas sim na hostilidade. Para eu me pôr, eu tenho que opor o outro, submeter o outro, colocar o outro nesse lugar de não ser. Então, uma reflexão muitíssimo importante, né, para que a gente consiga entender
esse lugar que foi colocado à população negra de inessencial, né? De um essencial que coloca o outro no lugar do inessencial. E quais são as consequências disso? Então, mais uma vez, quando esses que foram colocados no lugar de inessencial reivindicam a sua humanidade, é como se aqueles que estivessem como essencial dissessem: ora, voltem para os seus lugares. Essa reflexão de ficar no seu lugar, ela é muito mais sofisticada do que a gente imagina. É como se dissessem: volte para o seu lugar de objeto. Eu sequer reconheço a sua humanidade, sequer lhe reconheço como um igual. E não é à toa que geralmente, né, homens brancos, heterossexuais, vão validar muitas vezes somente aquilo que vem de pessoas como eles, né, porque só enxerga uma relação de reciprocidade naqueles como eles, porque os outros são os outros, né, aqueles que estão numa condição de objeto. Então, esse volte para o seu lugar é uma maneira de dizer: não confronte, né, aquele que foi constituído como sujeito. Volte para o seu lugar de objeto, do seu lugar de definido, e não no lugar daquele que quer se definir, daquele que quer se tornar sujeito. E um instrumento também que eu acho que é muito importante da gente trazer desse lugar de ódio, de criar esses lugares de objetos, né, que são lugares daqueles que são odiados e que vão sofrer uma série de violências, é o humor. Adilson Moreira, que é um intelectual brilhante, né, da contemporaneidade, mestre, doutor por Harvard, ele tem uma tese do racismo recreativo que é muito importante para a gente pensar, que tem nada de banal, né, como muitas vezes isso é entendido no Brasil, né, que é só uma brincadeira ou o humor como algo banal. Adilson Moreira vai dizer que o humor é utilizado como uma forma também de controle social, como uma forma de manutenção dessas teorias de superioridade que foram criadas, né, por esses sujeitos brancos para tentar justificar, né, a opressão da população negra. Que o humor também é esse espaço da hostilidade, esse espaço da manutenção dos espaços como foi instituído pela perspectiva daqueles que estão no poder. Porque vai dizer o Adilson, quando, por exemplo, uma pessoa negra adentra um ambiente, um espaço, sai de um lugar, né, as raras que conseguem, têm condições concretas de saírem dos seus lugares que foram impostos, as piadas, as ridicularizações não são meramente para a satisfação psicológica daqueles que se pensam superiores. Sim, também são, mas também é como uma forma de expulsar essa pessoa desse espaço, para que aquele espaço se mantenha com aqueles que foram constituídos como sujeitos, né? Como uma forma de expulsar aqueles que foram constituídos como outros, posto que não são como eles. Então, é uma maneira também de manutenção de poder. A gente pensar a questão dos estereótipos, das imagens sociais negativas que são ligadas à população negra numa sociedade racista, que são imagens extremamente violentas, né? O estereótipo do homem negro malandro, do homem negro bêbado, do homem negro sempre numa condição que quer tirar vantagem, da mulher negra também num lugar de exotização. A gente não pode esquecer do blackface, né, do show dos menestréis na década de 30, em que a população negra era colocada de uma maneira extremamente estereotipada, estigmatizada. Isso também, para riso, para provocar riso, isso é uma forma também de ódio a essa população. Durante muito tempo, negros foram proibidos de se apresentar em teatros. E ao longo do século XIX, foram discriminados e estereotipados em caricaturas pelo uso do blackface, uma prática teatral em que artistas não negros se maquiavam como negros numa forma de arte que foi amplamente usada até a virada do século XXI. Outra forma de discriminação acontecia nos circos, onde os negros eram colocados em exposição. Ficou famosa a história da sul-africana Sarah Baartman, que por conta das suas características físicas foi exposta e explorada na Europa como um objeto.
A gente percebe o quanto que esse exemplo da Sara, né, que tem um filme chamado A Vênus Negra, como ela corporifica, né, essa teoria racista, essa teoria eugenista, essa teoria de superioridade branca, né, que coloca essa mulher e tantas outras pessoas, né, que foram expostas, mas o caso da Sara é um dos casos que acabou ficando famoso, né, de desprezo e de ódio, né, às mulheres negras, à população negra. E Sara, quando morre em 1819, mais ou menos, 1815, parte do seu corpo, incluindo os seus órgãos sexuais, ficaram expostos no Museu do Homem em Paris até 1974, para expor como não humano, né, como oposição ao humano, como antítese de humanidade. E os restos mortais de Sarah Baartman só foram devolvidos à África do Sul em 2002, né, após um pedido do então presidente Nelson Mandela, e a França concordou em devolver os restos mortais da Sarah Baartman. E o humor é também esse ato de ridicularizar as pessoas negras, também é o ato de criar ódio em relação a determinados grupos. Quando a gente acompanha, por exemplo, na Alemanha nazista, como que os jornais nazistas colocavam os judeus comparando os animais a animais, chamando-os de degenerados, como uma forma ali de um pouco de humor, colocando de uma forma ridícula, como uma forma para provocar o riso, mas que, na verdade, se tratava de uma propaganda de ódio em relação a esses grupos. E a mesma coisa acontece em relação à população negra, como vai dizer o Adilson Moreira. Também é uma forma de controle social, uma forma de controle de imagem dessa população e uma forma de manter essa população nesse lugar do outro, porque ele ainda continua sendo definido pelo olhar, né, do homem branco, por esse projeto colonial, como aquele que tem que ser ridicularizado, né, o cabelo crespo, é o cabelo ruim, é tudo que é atrelado ao negativo, é atrelado à população negra. Então, pensar o humor também nessa perspectiva é fundamental para que se refute essa ideia de que as pessoas que fazem humor estão descoladas da sociedade das quais elas partem. Muito pelo contrário, elas também são informadas por essa sociedade. E a gente vê aí no humor, com esses exemplos que eu citei, também uma forma de manutenção desse ódio. E que no Brasil, por conta de sermos esse país, né, que banaliza, romantiza as relações de violência, esse país fundado sobre esse mito da democracia racial, mas se dizer que o humor é algo que não é nocivo, que não tem nada, que é despretensioso, que não é deliberado. Mas também é necessário pensar o humor nesse projeto de ódio e de violência para com a população negra. Para além, né, dessa visão simplista, né, de que é algo meramente inofensivo. Então, quando Adilson Moreira também traz a tese da exploração econômica do racismo e da misoginia, é uma tese muitíssimo importante, né? Porque também serve para a manutenção dessa supremacia branca. Porque quem são esses humoristas? Quanto que eles ganham? Quanto eles lucram explorando economicamente o racismo, a misoginia, e uma outra série de outras opressões também, ridicularizando e querendo legitimar essa suposta superioridade, uma maneira de se sentir superior quando se ridiculariza o outro. Porque a gente se opõe ao racismo, fica um espaço vazio. O que fazemos com esse espaço vazio? Sejam quais forem nossas biografias, como pessoas negras ou brancas, é maravilhoso falar sobre responsabilidade e transformação. Por ser algo muito forte, provoca mais motivação e inspiração do que vergonha. Esse é o ponto que me interessa. Reconhecer a história, reconhecer o padrão e depois encontrar formas construtivas de transformação. Acho que essa é uma tarefa de todos nós.
global. Quais são as consequências, como vai dizer Grada Quilomba, de quando nós falamos? E se falamos, podemos falar sobre tudo? E se falamos, sobre o que podemos falar? Há a mesma autorização para que falemos das mesmas coisas do que aqueles que historicamente estiveram nesse lugar? Então, trazer também essas reflexões é importante porque sabemos que, ao falar, né, Grada Quilomba, mais uma vez, vai refletir sobre isso no seu livro, há aí uma série de tentativas de se calar. Então, eu gosto muito quando ela traz a questão da máscara do silêncio como um projeto, como uma afirmação do projeto colonial, porque esse silenciamento, ele não é só o silenciamento das vozes, é o silenciamento de outras possibilidades de existência, uma vez que ainda somos pautados, moldados, falados por e definidos por. Então, pensar esse silenciamento é importante justamente para que possamos pensar teorias que refutem esse silenciamento. Nesse sentido, fundamental pensar oposição e definição. Então, não basta somente a oposição ao racismo, vai dizer a Bell Hooks, porque a gente se opõe ao racismo, fica um espaço vazio. O que fazemos com esse espaço vazio? Então, obviamente, é importante que a gente trace todas as construções filosóficas que não são meramente, né, teorias, construções teóricas para entender esse lugar do outro, mas também, depois de se opor, o que fazemos com esse espaço vazio? Não vai dizer Bell Hooks, precisamos transformar, precisamos nos tornarmos sujeitos, precisamos, além de opor, pensar saberes, construções que nos restituam de humanidade, que sejam pensadas a partir de outros lugares sociais, de outras perspectivas, teorias que não sejam pautadas no ódio e na violência, teorias que nos possibilitem outras existências, outras formas de existir. Então, só se opor não é suficiente porque ainda está se opondo àquela estrutura que nos definiu como outros. Para além disso, é necessário transcender esse olhar de oposição. Claro, precisamos opor, mas a partir disso definir. Por isso que é oposição e definição. Depois dessa oposição, como iremos nos definir? Quais serão essas definições? Então, ao nos tornarmos sujeitos, nós somos capazes de definir outras realidades que não sejam pautadas por essas violências coloniais. O amor é mais do que mera simpatia. Decorrente da subjetividade, ele é a solidariedade em um compromisso ativo. Essa citação do Abdias, né, para além de muito bonita, é muito importante, muito potente, né, de pensar o amor por essa perspectiva também da solidariedade, da ação, né, e nesse sentido dá para pensar também o que Renato Nogueira nos traz no seu livro Porque Amamos, quando ele tem um dos capítulos, né, do livro chamado Amar é Contar Histórias, e Renato Nogueira vai dizer, porque contar histórias, se a gente não conta as nossas histórias, outros vão contar. E a gente parte, né, de uma sociedade em que as nossas histórias foram contadas, né, as nossas realidades foram definidas. E Nogueira vai dizer, a colonização é a morte do amor. Porque na colonização, o que está implícito? Né? Transformar o outro em objeto, submeter o outro. E como nós podemos amar, de fato, se estamos submetendo e não enxergando o outro como sujeito? Então, toda essa fala, né, do ódio em relação à população negra, às mulheres, por conta de termos sido definidos como outros, ela culmina agora nessa reflexão final de que a colonização é a morte do amor, porque historicamente fomos submetidos. Então é importante, inclusive, para que amemos, o enfrentamento ao pensamento colonial. Então amar, nessa perspectiva, fundamentalmente, é um exercício anticolonial.
É um exercício em que o outro não precisa ser submetido, porque quando há submissão do outro, não há o amor. Quando há submissão do outro, há a definição da realidade desse outro. Esse outro não é enxergado na reciprocidade. Não há reciprocidade onde há submissão do outro. Então, pensar também o amor nessa perspectiva anticolonial é uma reflexão muito potente. E quando Nogueira diz amar é contar histórias, para além da oposição, é importante que contemos as nossas histórias, porque contar também as histórias é um exercício anticolonial. Não ser contado por, narrado por, contar essas histórias, narrar as histórias, falar de outras perspectivas, falar de outras geografias da razão, falar a partir de outras cosmovisões e não somente a partir de uma visão que é imposta. Então, combater também essa política do ódio é pelo amor, não nesse sentido, né, muitas vezes que a gente acaba vendo banal, né, esse sentido esvaziado, esse sentido muito pautado numa visão judaico-cristã, né, mas pensar o amor como uma ferramenta anticolonial, em que não seja necessário submeter o outro. Se a gente pensar historicamente como as mulheres são submetidas, como o amor dentro de uma sociedade patriarcal é a expressão do amor hierárquico, em que há uma hierarquia que submete a mulher, pensar por essa perspectiva anticolonial é muito potente, né? Porque é romper com essa lógica de submissão, é romper com esse ato de tornar o outro propriedade. A população negra foi propriedade durante a escravidão, foi mercadoria. Mulheres, nessa perspectiva do amor burguês, é tratada como mercadoria, como propriedade, como um instrumento, como em si, que tem uma função, aquela que tem que cuidar da casa, aquela que tem um destino próprio, como se fosse uma caneta, aquela que serve para escrever. E quando a gente olha essas configurações, a gente que fazem parte desse projeto colonial, a gente consegue entender a força dessas teorias anticoloniais. A gente consegue perceber que o amor de fato precisa ser uma ação, precisa ser algo pautado, né, na solidariedade, algo pautado no reconhecimento da humanidade do outro, no reconhecimento do outro como sujeito, na reciprocidade na relação com, é a relação com a outra pessoa, não com um outro submetido, oprimido, uma outra pessoa que também traz as suas perspectivas, que também traz as suas realidades. Então, o ato de amar como contar histórias é o ato de contar essas histórias pelas perspectivas daqueles que foram oprimidos, daqueles que foram vencidos, é trazer a restituição de humanidade. O amor, nesse sentido, acaba sendo algo profundamente transformador e transcendental. Pensar o amor como uma forma de fazer frente a essa perspectiva colonial, que é a perspectiva somente de submeter e de não reconhecer e respeitar e olhar para a outra pessoa na sua humanidade. O ato de contar histórias também significa fazer projetos. Por um lado, as memórias e as lembranças são a elaboração de um passado que dê sentido ao presente. Por outro, o amor é uma narrativa, porque é um projeto de futuro capaz de aumentar o bem-estar. É a produção de pensamentos, sentimentos, planos. É a preservação e reinvenção do desejo. O que queremos juntos? Sem que essa pergunta seja feita, não podemos contar uma boa história de amor. Mais sobre esse encontro no site do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Então, debater antirracismo também é debater democracia. Claro que a gente debate no âmbito individual do que nós podemos fazer como indivíduos, como nós podemos modificar a comunidade escolar, como nós podemos modificar os espaços em que atuamos, né, atualmente,
algumas empresas no Brasil criando comitês de diversidade, entendendo a importância de trabalhar essas questões. Mas é muito importante a gente também não perder a perspectiva, né, do projeto de sociedade.